Nós vamos no capítulo 4. Eu gostaria de usar esses minutos que tem. Não era a minha intenção, na verdade, abrir a palavra e ensinar aos irmãos, ainda não é a minha intenção. Mas atendendo o pedido dos irmãos, eu espero poder encorajar vocês. Sei que os irmãos têm sido ensinados por Deus. Eu espero poder confirmar e encorajar vocês no Senhor. Vou tocar um pouco sobre os 3 níveis de unidade, ou 3 níveis da unidade cristã. É algo que, por misericórdia, estamos começando a enxergar um pouquinho. E oramos para que Ele continue abrindo os nossos olhos. Então nós vamos mencionar alguns textos do livro de Efésios, mas nós vamos inicialmente num texto extremamente conhecido, que é o capítulo 4, que nos diz assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam ou andem de maneira digna da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos até aqui inicialmente. Esse é um texto extremamente conhecido, talvez um dos mais citados e memorizados. Ao mesmo tempo, é um dos textos menos compreendidos. Não porque o texto em si não é claro, mas sim que por detrás dessas letras existe realidade espiritual profunda. E Paulo vai usar um termo no capítulo 1, do 15 em diante, que ele orava para que, além dos irmãos estarem centrados em Cristo e terem amor uns para com os outros, ele orava para que eles recebessem espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Ou seja, Paulo ficou ali alguns anos em Éfeso, eles receberam todo o depósito da palavra. Éfeso se tornou uma base do ministério de Paulo na Ásia, mas ainda assim Paulo está orando para que eles tivessem espírito de sabedoria e revelação. Ou seja, é possível compreender a palavra, é possível ter um grande depósito, é possível ter obreiros trabalhando entre nós, mas ainda assim haver um véu que nos impeça a ter compreensão espiritual. E precisamos orar para que as escamas dos nossos olhos caiam. Porque além dele falar isso no capítulo 1, no capítulo 3, ele diz que quando os irmãos lessem, eles poderiam discernir ou compreender o discernimento que Paulo teve desse mistério. Poderíamos ler essa passagem rapidamente, capítulo 3, logo no início. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão discernir, ou poderão perceber o meu discernimento do mistério de Cristo. Então Paulo está se esforçando para falar resumidamente dessa revelação profunda do mistério de Cristo. E ele está escrevendo. Agora, quando os irmãos lessem, Paulo orava que eles tivessem espírito de sabedoria e revelação, para que eles pudessem discernir a compreensão dele. Então, discernimento é uma coisa que você não compra, isso não é um produto. Não vende numa loja, nem mesmo num curso acadêmico ou um curso de seminário teológico. O discernimento é obra do Espírito Santo. É uma unção que o Senhor concede àqueles que estão buscando intimidade com Ele. Então é necessário esse nível de discernimento e precisamos orar por isso, para que possamos ir no espírito da palavra, como nas entrelinhas. É esse o sentido de Paulo, né? E essa carta está encharcada do ministério do Espírito Santo. Paulo está preso, mas ele não diz que era um prisioneiro de Nero ou de Roma. Ele diz que era prisioneiro no ou do Senhor. Ele fala isso pelo menos 2 vezes. Isso mostra a soberania de Deus, a compreensão que Paulo tinha da soberania de Deus. Que nada está absolutamente fora dos arranjos soberanos do Senhor.
não está viajando, visitando as igrejas, mas ao mesmo tempo ele está na presença de Deus. Não está escrevendo uma carta a uma igreja com problemas como a igreja em Corinto, mas ele está prescrutando, penetrando as profundezas do coração de Deus desde a eternidade. E agora ele está falando desse mistério que estava oculto em Deus. Está confinado numa prisão, mas ele está livre. Seu espírito está trancado, seu corpo está trancado, seu espírito está livre. Então, que carta tão profunda, tão excelente, tão sublime. E somente pelo Espírito Santo vamos poder compreender essas coisas. Mas, entre outras coisas, esse mistério tão grande, ele diz algumas frases sobre o ministério ou a presença do Espírito Santo. Por favor, final do capítulo 2, versículo 18, falando entre judeus e gentios, ele diz: porque por meio dele, de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, o Espírito Santo. Versículo 22, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito, a habitação de Deus. Ou seja, Paulo está falando de tantas coisas profundas, mas o resultado de tudo isso é sermos morada de Deus, coletiva, habitada pelo Espírito Santo. Que santa vocação, que chamamento tão grande. Então, por isso, quando ele começa a falar dessa grandeza desse chamamento, do propósito de Deus em Cristo, que nos incluiu, agora ele faz um rogo que nós pudéssemos andar de forma digna da vocação a que fomos chamados. Nossa tendência são duas. Ou a gente para quando temos crises, ou a gente corre quando queremos acelerar os processos. Isso é próprio da nossa carne. Por um lado, queremos fazer as coisas à nossa maneira. Quem sabe o Espírito Santo está errado, né? Então nós temos que acelerar algumas coisas. E aí você assume o lugar da cabeça, que coordena e controla e provê. Ou, por outro lado, entramos na passividade e paramos. Alguns param no meio do caminho. Paulo está fazendo um rogo, nesse capítulo 4, que pudéssemos andar. Algumas versões falam de viver. Então ele começa a aplicar toda aquela grandeza do capítulo 1 ao 3, agora vem um sentido prático, ou aplicação prática dessa palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis, sendo ele o prisioneiro do Senhor. E assim, não é um chamamento individual. Todo o chamamento dessa carta, inclusive a batalha espiritual do capítulo 6, é um chamamento coletivo. E aqui está um equívoco, que alguns querem compreender essa carta, memorizam essa carta, pregam essa carta, mas vivem uma vida individual. Isso é um equívoco. Andeis no plural. Temos que ter paciência uns com os outros, de maneira digna da vocação a que foste chamados. Começa então, vamos dizer assim, os adjetivos daqueles que vão andar juntos. Em primeiro lugar, humildade. Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Mansidão, que a nossa tendência é não ser manso. Longanimidade, não apressa as coisas, tenham paciência. Suportando-vos uns aos outros em amor. É dar suporte, às vezes fazendo uma leitura equivocada. Gente, eu vou suportar por amor aquele irmão, ou não suporto mais ver aquela pessoa. Não é isso que o Espírito Santo está falando. Acho que todos nós já vimos uma planta pendurada na parede. Você chega na casa, tem lá aquela samambaia ou uma planta com flor. Aquilo chama a atenção, você olha, puxa, que bacana aquilo, né? Mas existe um suporte que está sendo parafusado na parede, e ali aquela planta, aquele chassi está suportado por aquele suporte. Ninguém fala para você, está vendo esse suporte aqui? Então, foi parafusado, os parafusos já estão até meio enferrujados ou cromados, tem uma correntinha. Eu nunca vi ninguém falar isso. Toda a atenção está para a planta. É mais ou menos esse sentido. O Senhor, pelo Espírito Santo, usando Paulo, está falando assim: se vocês vão andar juntos, prefira os seus irmãos em honra. Quando você vê Deus iniciando algo na vida do seu irmão, dê suporte.
ajude ele, coopere com ele, não sufoque. Você não precisa aparecer. Nós só precisamos fortalecer aquilo que o Espírito Santo estiver fazendo no outro. E isso é sinal de maturidade. Alguém que reivindica, ele não é suporte. Na verdade, ele vai atrapalhar. Suportando-vos uns aos outros. Colocando os ombros para que o outro possa prosseguir. E isso só é possível se o amor de Deus dominar o nosso coração. Façam tudo isso para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou esforçando-vos para guardar ou preservar a unidade do Espírito. Ora, se precisamos nos esforçar e precisamos ter essas características que o Espírito Santo está colocando nesse texto, então esse preservar ou esse sustentar ou guardar a unidade do Espírito não é tão passivo como a gente pensa. É possível que alguém acredite nisso doutrinariamente e esteja quebrando a unidade do Espírito. Porque não é simplesmente uma questão doutrinária de ensinamento, ela é muito mais uma questão posicional de vida, algo muito mais, digamos, orgânico. Ou seja, você nem sequer, ou melhor, talvez seria melhor você, entre escolher compreender a doutrina ou viver a unidade do Espírito, é melhor você viver a unidade do Espírito. Depois você vai compreender o pensamento. Existiu e está vivo ainda um irmão chamado Kendall. Ele foi um dos últimos líderes da capela de Westminster. Ele sucedeu os ministérios que vieram desde a época do Kenneth Morgan e Martin Lloyd-Jones. Lloyd-Jones foi um dos últimos puritanos. Lá no passado, alguns puritanos, como John Owen, alguns deles eram cessacionistas, não criam muito no ministério, digamos, carismático do Espírito Santo, os dons, as intervenções. Mas o Lloyd-Jones, ele falou muito de avivamento e a obra do Espírito Santo. Mas esse irmão Kendall, que está vivo, ele aposentou, ele tentando ilustrar, fazendo exposição desse texto, falando especialmente da unidade do Espírito, ele contou uma experiência maravilhosa. Como um pregador, um expositor da palavra, ele passava uma semana preparando o seu sermão. E foi passando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o céu era de bronze, tudo escuro. Ele não conseguia enxergar nada, não fluía nenhuma interpretação, nenhum texto, nenhuma inspiração. Ele já estava assim, em conflito. O domingo está chegando. E ele estava orando. Então, o Espírito Santo trouxe luz para ele. Ele havia discutido com a sua esposa. Lá no iniciozinho da semana. Enquanto ele não se arrependeu e tratou com a esposa dele, a unção do Senhor não se fez presente. Bastou ele pedir perdão e se retratar. Veio então o encargo da palavra, iluminação espiritual, parece que o sermão já estava pronto. Ele usou essa experiência dele para falar que manter a unidade do Espírito é, de alguma forma, a gente não ter nenhum movimento com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, ou ainda na sociedade, que venha entristecer ou espantar o Espírito Santo. Que é possível ter uma teologia correta, mas sermos ríspidos uns com os outros. É possível ter um entendimento correto, mas não ter a sensibilidade espiritual. E o grande perigo é fazermos movimentos na igreja, darmos opiniões na igreja, tomarmos decisões na igreja, ainda que sejam coisas corretas, mas que a unção do Espírito Santo foi embora. Nessa hora você está sozinho, o Espírito Santo foi embora. Eu não estou dizendo que você perdeu a salvação, a habitação. Eu estou falando mais uma questão de direção espiritual e unção espiritual. Por exemplo, Jesus, quando foi batizado, estava orando, segundo o livro de Lucas, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre ele. Então essa tipificação do Espírito Santo como pomba fala da sensibilidade, da pureza, da natureza do Espírito Santo como Deus. Onde eu moro, especialmente, não tanto no interior, mas na capital, eu estou no interior, em Montemor, é comum quando o semáforo fecha, as pombas entram na rua, uma quantidade de pomba, ou nas praças. Eu nunca vi uma pomba atropelada por um carro. Ela tem uma percepção de tempo, de espaço. Se você tenta pegar, ela voa. Ela está perto de você.
Mas se você se movimentar rispidamente, ela vai embora. Então muitas das pessoas falam do enchimento do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, mas ele não vai encher, não vai ungir, não vai se mover em pessoas que vivam a vida no orgulho, na carne, na competição, na ambição, ou de qualquer maneira. O Espírito Santo habita em Cristo. Ele é o Espírito de Cristo. A menos que estejamos nesse mesmo Espírito de Cristo, não teremos a unidade do Espírito, não no sentido doutrinário, mas no sentido de habitação e da experiência cristã. Andar juntos realmente requer tempo, quebrantamento, respeito, sensibilidade com o lugar do outro, a medida do outro, o trabalho do outro e até as inconstâncias do outro. Não importa se o que você esteja fazendo seja certo ou errado. A questão é se é você sem o Espírito Santo ou se é o Espírito Santo guiando você e a mim. Então, preservar a unidade do Espírito tem a ver com a habitação do Espírito Santo de forma coletiva. E é comum as pessoas falarem, não, irmão, nós já temos a unidade do Espírito, mas o pau está quebrando. Estão brigando, se odeiam, não querem nem se ver. Se puder entrar numa outra rua para não ver ou saudar o seu irmão, mas que unidade do Espírito é essa? Será que é isso que o Espírito Santo realmente está falando? Então poderíamos pensar que, indo um pouco a mais além, como dizia o Atmani, que doutrina são as roupagens de conteúdo espiritual, que existe um aspecto interior mais profundo nesse termo da unidade do Espírito. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que Deus não é Deus de confusão, nem de desordem. Quando ele fala aos Colossenses, ele diz que estava ausente quanto ao corpo, mas presente em espírito, e ele se alegrava em perceber ou discernir a boa ordem que havia entre eles. Poderíamos parafrasear a unidade do Espírito que havia entre eles. Porque eles viviam encabeçados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor, cooperando pelo Espírito Santo uns com os outros, havia harmonia. E isso é algo que precisa ser conquistado além da doutrina. Uma busca, um desafio. Quando a gente começa a compreender isso aqui, teremos bastante temor no coração. Às vezes alguém fala assim, irmão, eu estou sentindo de Deus de dar um tempo. Talvez o Deus que você está falando ou pensando seja você mesmo. Um ídolo que você colocou na sua cabeça chamado ego. Porque a obra de Deus em seu propósito eterno não dá licença para um membro romper, quebrar essa unidade e viver uma vida isolada do povo. Ele pode fazer isso se você estiver no movimento herético, ou quando o pecado está dominando e se assenhorando do povo de Deus. Ou se seja uma unidade como aquela Babilônia na época de Nirode. Aquela divisão, Deus é a favor. Mas quando o povo de Deus está marchando, caminhando, apesar das crises nas jornadas, jamais o Espírito Santo vai levar alguém a tomar uma posição em detrimento da habitação de Deus. Será como os tijolos da casa, falar, eu estou sentindo de ir para um outro terreno. Isso jamais vai acontecer. Ou você acordar de manhã e ver que você está sem seus pés. Porque enquanto você dormia, os pés falaram, está demorando muito a acordar, eu estou querendo fazer uma caminhada antes do sol, né? Esquentar. Isso nunca aconteceu. Então nós temos muitas coisas acontecendo em nome do Espírito Santo, em nome da revelação espiritual, em nome de Deus. Mas que quando você vai observar esses movimentos, eles estão em contradição com as Escrituras Sagradas. Eles estão em contradição com a natureza do Espírito Santo. Que o ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus. Ele nunca vai levar a gente, nenhum de nós, a nos mover de qualquer maneira que fira a autoridade da Escritura, quebre a habitação da morada de Deus, que é o corpo de Cristo, ou qualquer uma outra coisa que não produza a glória de Deus. Sabemos muito pouco sobre as artimanhas do diabo. Mas uma pergunta poderia ser feita, mesmo por uma criança ou por um novo convertido. O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Está produzindo a edificação da morada de Deus ou está rompendo, trincando, quebrando, entristecendo, ferindo, gerando dúvida, inquietações no meio do rebanho? Essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta é: o que eu estou fazendo, falando, opinando, está produzindo a glória de Deus? A glória de Deus sempre estará alinhada com a vontade de Deus. Muitas vezes não sabemos a vontade de Deus. Mas se a gente perguntar, está promovendo a glória de Deus, talvez teremos a resposta. Que por mais que venhamos sentir, nos mover, ou quem sabe alguma outra coisa, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer uma outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso vai ser um norte para a nossa vida, porque às vezes entramos como num labirinto. Passamos em crises como povo de Deus, não estamos entendendo nada. Mas temos a sua palavra como uma luz para nós. Ele está acima de todas as coisas, assim como o sol está acima de uma tempestade e as nuvens estão escuras. Isso vai passar. Mas é um perigo a gente se mover de qualquer maneira no meio das crises, que pode ser que venhamos tomar decisões, que venhamos quebrar essa unidade do Espírito. Então podemos ter essa unidade doutrinariamente muito correta, mas estamos ferindo a unidade. Estamos fazendo um buraquinho na parede, quebrando o chão. Temos que ter muito cuidado. Quando Paulo vai falar em Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo, ele não está falando para você não entristecer o Espírito Santo simplesmente em você. Porque pode ser que você faça algo e fale assim, não, mas minha mente não, a minha consciência não me acusa. Mas não é uma questão de você. A obra de Deus não tem a ver com você em si. A obra de Deus tem relação com Cristo. Não comigo ou com você. Nem as suas tribulações, nem as minhas. Nem os nossos sofrimentos têm a ver exatamente conosco. Ainda os nossos sofrimentos, dizia Paulo em 2 Coríntios, que ele era consolado em meias tribulações para que pudesse consolar os outros com as consolações que ele estava recebendo de Deus. Tem nada a ver com você, tem nada a ver comigo. O diabo quer colocar você e a mim no centro. Aí passamos a interpretar as experiências ou as crises a partir de nós. E isso é um equívoco. O Espírito Santo não faz assim, não. O Espírito Santo nos leva a fazer leitura espiritual de qualquer coisa a partir de Cristo, não a partir de nós. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar sobre os 3 níveis da unidade é essa questão da unidade do Espírito. E isso aí, irmãos, poderemos juntar com aquele texto de Colossenses, que fala que a paz de Deus é o árbitro em nossos corações, a qual também fomos chamados a um só corpo. Pode ser que nós estejamos nos movendo de alguma maneira. Você sai correndo como aquele jogador com a bola ao pé, está lá o gol na frente dele, e o bandeirinha levanta a bandeirinha, o juiz apita, o jogador fica bravo, mas ele não viu que atravessou a linha do impedimento. Precisa alguém, além dele, mostrar, você está na linha, atravessou a linha do impedimento. Somente por meio do corpo de Cristo. Quando estivermos equivocados em nossas decisões, poderemos ser protegidos do inimigo que, por um lado, quer nos paralisar, ou, por outro lado, quer que a gente venha correr além da direção de Deus, que inclui o corpo de Cristo. E precisamos lembrar desses adjetivos: humildade, longanimidade, mansidão. Você não vai correr, mas também não vai parar. Então é pela paz, que essa paz não é sua nem minha. É aquela paz de Deus que excede todo entendimento. E é por meio do corpo de Cristo que nós poderemos então ser guardados nessa unidade. Não é se você perdeu a paz ou se você está em paz. Mas é uma submissão espiritual ao Espírito Santo na comunhão uns com os outros. Irmãos, isso requer disciplina, quebrantamento, tempo, humildade para nos aceitar ser protegidos por Cristo na sujeição uns com os outros. Que maravilhoso que é isso, que vai além. Então pode ser, e tem acontecido ao longo da história da igreja, quantas pessoas, líderes, tomaram decisões aparentemente maravilhosas e geraram grande dano ao corpo de Cristo. Perigosíssimo isso. Perigosíssimo isso. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no lugar e um irmão que estava à frente estava muito zangado porque todos estavam contra ou não concordando com o que ele estava fazendo. Eu ainda era muito novo.
E eu achei aquilo muito estranho. E eu fiz uma pergunta para ele: irmão, você acredita que a igreja é o corpo de Cristo? Claro, eu preguei isso há muitos anos. Ok. Você acredita que o Espírito Santo habita no corpo de Cristo? Claro que sim, eu acredito. Então, será que é possível, pelo menos deixa uma janela, vamos dar o direito, a prerrogativa aí da inocência e ingenuidade das pessoas? Será que existe essa possibilidade de todos eles estarem representando a mente do Espírito Santo e que você esteja equivocado? Aí ele tomou um susto, porque isso estava acontecendo. Então, quando alguém acha que ele é superior ao corpo de Cristo, ele pode não estar discernindo o corpo de Cristo na vida de vasos simples. E ele agora vai lutar com uma força muito maior, que é o Senhor. Ele vai ficar sozinho, a obra de Deus vai prosseguir. E quantas vezes isso tem acontecido? Então é necessário humildade. Preservar a unidade do Espírito. Se você tem que se esforçar, que é o que está dizendo o texto, para preservar, em outras palavras, olha, é como uma pomba. Não se mova rápido, não grite, tira do meio de vós toda a gritaria, inquietação. Paulo vai dizer nessa carta: não deis lugar ao diabo, capítulo 4, 27. Como assim? Porque o diabo quer ferir essa habitação do Espírito Santo na igreja para que a presença de Deus se mude lá para outro lugar. E a gente se torne uma favela, um caos, não a morada de Deus, a habitação de Deus. Que pena que a gente às vezes lê o texto fora do contexto e tomamos decisões individualistas. Eu não posso dar lugar ao diabo para eu não pecar. Não é. Isso é importante. Mas o inimigo está sempre procurando pessoas isoladas para canalizar o seu ódio e você passar a odiar os seus irmãos. Se você tem dons espirituais, ele quer que você use os seus dons para ferir os seus irmãos. Se você tem a espada, que é a palavra de Deus, é melhor para ele que ela esteja manchada de sangue do que você estar com uma bacia de água e uma toalha nas suas mãos para ser como o nosso Senhor. Quantos irmãos estão se ferindo uns aos outros em nome da verdade, em nome do entendimento, em nome de uma revelação, em nome de tantas outras coisas, ferindo esses princípios: a unidade do Espírito, a habitação de Deus, o encabeçamento do Senhor, a glória de Deus. E vai discutir, vai apresentar literatura, livros, Bíblia, talvez tenha a Bíblia toda de cor. Mas se você fizer essas perguntas, isso está ajudando a edificação da casa de Deus? Isso está promovendo a glória de Deus na comunhão? Isso está em contradição às Escrituras Sagradas? Porque o Espírito Santo nunca vai estar em contradição às Escrituras Sagradas. Que Deus guarde os nossos corações. Seguindo um pouquinho adiante, o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Quantos falam: eu não sei meu dom, não sei como posso servir? Há vários textos que falam sobre isso, mas aqui mostra que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo aquela porção ou aquela medida do dom que recebemos. Siga a graça e você vai encontrar o seu dom. Talvez a sua graça ou a medida que Deus te deu é uma coisa bem pequena, mas às vezes nós queremos uma coisa maior. Talvez queremos compreender coisas tão elevadas e tropeçamos em cumprir coisas tão pequenininhas, e quando você faz isso, a graça foi embora. E você fica com o seu conhecimento. E a ciência incha e o amor edifica. Não procure coisas grandes. Procure a presença de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita a riqueza de toda a sabedoria e do conhecimento, os tesouros insondáveis. Se você conhece Ele, por meio dele, você vai compreender todas as coisas. Agora, sem Ele, você não vai compreender nada. Se a gente derramar um vaso ou um jarro de água no chão, aqui mesmo, para onde você acha que essa água vai escorrer? Vai subir as paredes? Não. Ela vai escorrer para os lugares mais baixos.
É assim que é a obra de Deus, é assim que é a obra do Espírito Santo. Ele sempre vai fluir por meio da humildade. Aí você vai encontrar a graça. Deus resiste aos soberbos, dá a sua graça aos humildes. Então você tem graça onde você tem dom onde tem graça, mas essa graça se encontra às vezes não sempre, em iniciativas que promovam a glória de Deus. Você não deve estar se agarrado a nada, porque isso seria uma sutileza do inimigo. Às vezes o Senhor quer que você fique quieto um bom tempo, só permitindo que a sua vida seja uma mensagem. Já não é a sua pregação, é o seu caráter. Já não é o seu dom, é o fruto do Espírito Santo. É diferente uma coisa da outra. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que ele subiu, senão que também antes havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Para encher todas as coisas. O para fala do propósito. A gente pula, às vezes, da unidade do Espírito e vai lá para o versículo 11, que fala desses dons, ou homens dons. Mas esquecemos esse para. O propósito de Deus ter dado esses homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é para. O para é encher de Cristo todas as coisas. O para é para a habitação de Deus no Espírito Santo no meio do seu povo. E para isso, no versículo 11, ele vai dizer que esses ministérios Deus deu para equipar ou aperfeiçoar os santos, para que eles desempenhem o seu serviço, para ver a edificação do corpo de Cristo, ou a morada de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Vamos chamar essa unidade da fé e do pleno conhecimento do segundo nível, segundo degrau dessa unidade cristã. Mas se você esquecer desse para, que nós acabamos de ler no versículo 10, para encher, poderemos correr um outro problema. Quebramos a unidade do Espírito, tentando exercer um ministério grande. E agora vamos fazer coisas corretas. Mas o nosso foco não está sendo no para, que é o enchimento. Irmão, se Cristo não estiver sendo transmitido pelo ministério da palavra, pelo pastoreio, pelo serviço das crianças, pelo diaconato, pelo serviço das irmãs, seja quaisquer, nós nos equivocamos. Estamos trilhando um caminho errado. Uma vez eu estava num lugar, vai ter reunião de criança, vai ter o serviço, melhor ter sim. Por quê? Não, porque as crianças atrapalham a reunião. Posso dar uma? Pode, Fred. Não. Existe um para na carta aos Efésios. E o para não é tirar as crianças para não atrapalhar a reunião. Não tem nada a ver em você ser poupado do barulho das crianças. O Stephen Cole uma vez falou que o barulho das crianças é um louvor à presença de Deus. Às vezes o problema está conosco. Não que ele cria em desordem, mas ele cria em normalidade, que criança é criança. Também não está advogando que as crianças façam bagunça na reunião. Não é isso. Mas há um propósito maior, dizia eu. Aqueles ou aquelas que vão cuidar das crianças têm que ser pessoas cheias do Espírito Santo. No mínimo, levar uma vida de oração. Para que quando for trabalhar com as crianças, falem palavras ou façam atividades do tamanhozinho delas, mas que elas possam tocar em Deus e Deus tocar nelas. Para que sejam cheias. Agora, se o propósito é tirar elas da reunião, elas vão crescendo com essa mentalidade. Quando fizer lá seus 17, 15 anos, estou quase chegando a 18, eu não vejo a hora de fazer 18. Porque a hora que chegar a 18, eu vou embora. Porque eu sempre fui um problema na igreja, sempre me olharam de cara feia, você entendeu? Então as crianças vão embora. Se não é a habitação daquele que disse, deixai vir a mim as criancinhas, nós estamos excluindo as crianças da reunião da igreja e da igreja. Tem que ter esse para em todas as coisas. Se houver o para, na hora de separar diáconos e diaconisas,
Não é se ele foi um administrador de banco ou de uma empresa, mas se é alguém que traz a presença de Deus, a sabedoria de Deus, a compaixão para cuidar do órfão, da viúva, daqueles que servem a palavra, como disse o capítulo 6 de Atos, que sejam cheios do Espírito Santo, cheios de fé, de sabedoria, porque tem um para. Seja qualquer serviço que for fazer, para. E aí nós encontramos então esse para, que é a sustentação ou fundamento do versículo 11 e 12. O alvo do ministério do versículo 11 e 12 não é eles fazerem pelo corpo. O ministério deles não é direto, o ministério deles é indireto. Não são eles que edificam o corpo de Cristo, são eles que aperfeiçoam outros para eles, os outros, edificar o corpo de Cristo. De maneira que a função de um mestre não é ensinar simplesmente. A missão de um mestre é ensinar com para em mente, que é tanto encher quanto capacitar. E agora ele tem esse desafio de que enquanto ele ensina, ele está ensinando os ensinados a ensinarem a outros. E a função de um pastor não é simplesmente pastorear, mas é pastorear de tal maneira que aquele que está sendo apacentado possa apacentar a outros. E um evangelista não é simplesmente evangelizar, mas é ele transmitir o espírito, o fogo da evangelização, para que mesmo um novo convertido ame o seu vizinho, os seus parentes, o padeiro, o vendedor, ore pelas pessoas, mesmo que ele não seja um evangelista, mas ele tenha paixão em trazer almas para Cristo. Se isso não acontecer, nós teremos uma assembleia de irmãos passivos, acostumados a ouvirem pregações a cada domingo. Eu usei uma ilustração. Seria como você pegar um pássaro selvagem, no sentido de natureza, ele voa, ele caça, ele sabe a migração espiritual, aí você pega ele e tranca ele numa jaula. Você fala, eu vou te discipular, vou te dar mentoria espiritual. Então todo dia você vai lá dar comida, dar água, o pássaro não voa mais. O tempo vai passando, um dia está vindo vários pássaros voando, e começam a gritar e cantarolar lá de cima, chamando seus, digamos, aqueles que deveriam andar juntos. O que está na gaiola escuta e repete, responde. Por mais que alguém abra a gaiola, ele não vai voar mais. Vai demorar muito para ele voltar a exercitar suas asas. Ele ficou atrofiado. Por quê? Porque aqueles que dizem que amam esse pássaro, na verdade não amam. Porque esses pássaros estão satisfazendo o ego daquele que diz que ama. Se ele os amasse, ele estaria em liberdade. Então, muitas das vezes, a igreja se tornou uma jaula. Os líderes são aqueles que não permitem os membros, por conta própria, pensar, ler, refletir e buscar a luz de Deus na Escritura, porque alguém pensa por ele, alguém interpreta por ele. Então, ele não precisa ser desafiado a nada. Ele não precisa caçar o seu alimento fazendo o seu devocional todos os dias. Já tem alguém que pensa e traz comida para ele. Vocês estão me entendendo? Então amanhã teremos uma igreja passiva. Vão passar 30 anos, todo mundo está da mesma estatura. Só um problema se agravou. É que agora tem uma cabeça muito grande, cheia de orgulho. Porque antes não tinha tanto conhecimento. Mas agora está tão entupido de conhecimento que além de não conseguir voar, ainda está gerando dano para os outros. Não é isso que o Espírito Santo fala nesse texto. Ele está falando que o ministério desses irmãos é aperfeiçoar os santos, é treinar os santos, é capacitar os santos, para que esses santos possam edificar uns aos outros e assim teremos a habitação de Deus em amor. Os líderes deveriam trabalhar da prerrogativa de que eles vão sair de cena. Foi assim com Jesus, né? Começou seu ministério sozinho, rapidamente chamou pessoas improváveis, talvez nenhum de nós chamaríamos um Pedro da vida ou qualquer um outro. Anda com essas pessoas. Lucas diz que ele começou a fazer e ensinar, e o problema atual do nosso tempo é que as pessoas ensinam, mas não fazem, ou a didática não é ensinar fazendo, é só transmitindo conhecimento. Essa não é a escola dos hebreus, dos judeus.
Eles ensinavam alguém como um carpinteiro, dando um martelinho na mão de um jovem, pegando uns pregos, um serrote, pega de um lado, eu pego do outro. Eles aprendiam fazendo junto. Hoje não. A cultura mais da Grécia é filosofia, conhecimento. Você senta e fala para o aluno, mas ele nunca vai pôr a mão naquilo ali. Quando nós encontramos esse texto, o pensamento dele é diferente. Essa unidade da fé, inclusive, não é uma unidade em todas as coisas, mas é uma unidade, diz esse versículo 12, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é uma fé desassociada do conhecimento, ou do pleno conhecimento do Filho de Deus. Às vezes queremos pegar algumas práticas da igreja, que talvez o Espírito Santo possa ter guiado alguns irmãos numa assembleia, mas não significa que isso será um modelo para todas as demais. Aí pode-se criar um exército de unidade com uniformidade. Não. Encontramos na Escritura unidade com diversidade. Multiforme sabedoria, multiforme graça, um só Espírito, muitos dons, um só Senhor, vários ministérios, um só Deus, mas várias operações, que opera tudo em todos. Então é uma unidade no Filho, nas verdades centrais, mas que diz respeito ao aspecto da Trindade, das duas naturezas do Redentor, da sua obra, da sua cruz, da redenção, e assim aqueles aspectos que diz respeito aos alicerces e às colunas da doutrina cristã e da casa de Deus. Ora, irmãos, quando eu li primeira vez, e pensando em Romanos 14, Paulo fala que é para a gente acolher uns aos outros, e o débil na fé, mas não para discutir opinião. Porque um crê que tudo pode comer, mas o fraco come legume. Ou seja, o que comia legume achava que era forte, porque ele era judeu. Paulo está dizendo que ele é fraco. Um julga igual todos os dias, mas o fraco, ele está guardando o sábado. Paulo está quebrando os paradigmas ali, né? E depois ele vai dizer que cada um tem uma opinião bem definida no seu coração, ou diante de si. Eu falei, puxa, Paulo, você está falando que cada um pode ter opinião, mas eu estou ouvindo que a gente não pode ter opinião, tem que negar a vida da alma, não pode nem pensar. Quem está errado? E outra coisa, se Paulo fala, o sábado é Cristo, não precisa guardar, pode comer tudo, torresminho, desce bem. Talvez eles iam praticar, porque Paulo falou. Mas parece-me que Paulo está preservando alguns princípios. Estatura espiritual. Se você leva uma pessoa a praticar coisa que não é a estatura dela, aquilo é religiosidade, ativismo, não é realidade. Segundo, iluminação espiritual. Se não for o Espírito Santo iluminando, é humanismo, é novamente religiosidade. Terceiro, Paulo está respeitando o contexto histórico de cada um. As culturas, as diferenças, o background, de onde você veio. Você não pode violar a mente das pessoas. Tem que respeitar, inclusive, a dignidade humana, a personalidade humana. Paulo está respeitando tudo isso. Ele fala, faça, eles iam fazer. Paulo não fez isso. Cada um tem opinião, ou seja, ele está provocando as pessoas a irem diante de Deus, porque depois ele vai falar, se você tem fé, tenha fé você mesmo diante de Deus. E um dia haverá um tribunal. Não faça as coisas aleatoriamente, ou para ferir, ou diminuir, ou exaltar o outro. Mas ele respeita a unidade com diversidade. Que maravilha que é isso, né? Mas nos assuntos centrais, não. Paulo era alguém extremamente rigoroso. Então nós temos esse segundo nível da unidade da vida cristã, ou a unidade cristã, que nós não vamos gastar tempo falando desse aspecto da unidade da fé, que é algo tão estudado, tão falado. Eu só queria ressaltar que existem essas coisas, mas que, infelizmente, nós temos perdido, às vezes, o espírito da palavra por detrás do texto. Certa vez, Wolfgang Simpson, um obreiro alemão, esteve no Brasil, estive participando de um tempo com ele. E ele usou uma frase interessante, líder forte, igreja fraca. Eu falei, opa, o que ele quer dizer? Líder forte em si mesmo.
alguém não dependente da graça de Deus. Ele vai que vai, e ele anula todo mundo. Líder fraco, igreja forte. Por quê? Porque, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Oração é para os fracos, né? Por isso precisamos orar. Mas alguém que não se acha fraco, ele não ora. Ou pelo menos ele não precisa de oração, buscar a mente do Espírito Santo enquanto prega. Não, ele já tem um programa, já está tudo pronto. Ele só precisa cumprir o sistema e levar todo mundo a cumprir o sistema. Você pode ter tudo prático. O Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Muitas vezes, às vezes as pessoas não vão perceber. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos partir para o versículo 14. Para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Quando não tem unidade do Espírito, quando não tem a unção do Espírito, quando não tem essa inspiração, qualquer coisa pode nos arrastar. Eu acho que todos nós já colocamos uma comida estragada, ou pelo menos passou um pouquinho da hora. Talvez você é convidado para um lugar, pode comer, está fresquinho, realmente, é de ontem, o macarrão. Mas dormiu fora da geladeira, a temperatura chegou a 40 graus ou 37, ele está começando a azedar ou até já azedou. Por mais que você põe um molhozinho em cima, está bonito. Aí você serve a pessoa. Na hora que ela põe na boca, se tiver passado, o organismo vai falar, ó, come não. A cabeça está dizendo que está boa, o estômago está com fome. Mas você tem um paladar, você tem a lei da vida. Come não. Se você comer, eu vou botar para fora. Se a pessoa comer para agradar o outro, ela vai gerar um dano para si mesma. Quando nós temos a unidade do Espírito no sentido de habitação, é disso que penso que João está falando na sua carta. Ele está indo embora, os apóstolos morreram, os outros, mas ele diz, a unção do Santo vai permanecer entre vocês. Vai manter vocês unidos, dirigidos, e quando aparecer uma doutrina, uma liderança, um movimento, quer dizer, parece até um anjo que veio do céu. Pode acontecer milagre, coisa extraordinária, mas a unção vai dizer, olha, tem alguma coisa estragada aí que não está indo bem. Não sei explicar o que é. E aí você vai poder ir diante do Senhor. Estão entendendo? Nós não seremos agitados por ventos. Como o inimigo é bom em fazer como aconteceu aquela tempestade, como os discípulos estavam no barquinho, veio uma tempestade que depois Jesus repreendeu. Existem movimentos, pensamentos, doutrina, coisas acontecem, os irmãos estavam indo muito bem, de repente aconteceu algo, gerou um desenfreamento, gerou uma desconfiança. É esse vento aqui, promovido por espíritos de engano. Seja por doutrina ou por experiência sobrenatural. Não sejam mais criancinhas arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Quer dizer, conheça a verdade objetiva, mas seja cheia do Espírito Santo, habitando na comunhão. Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz ao erro. Agora preste atenção nisso. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que sutileza quando somos desafiados a crescer em coisas, mas essas coisas estão nos apartando de Cristo. E essas coisas não estão nos levando a sermos parecidas com Cristo. Eu demorei um tempo e finalmente fui visitar uns irmãos a umas 6h30 da minha casa. Irmãos queridos, novos, sabe? Com uma fome, eu fui lá. 12, 15 irmãos, tudo novos. E aí eu lembrei que havia alguém que participou de conferências há muitos anos atrás, conhecia muitas escrituras. Falei, aquele irmão mora aqui. E entrei em contato com ele, fui na casa dele, levei um dos irmãos comigo que morava lá. Ele falou, Gerson, que bom você estar aqui. Mostrou a biblioteca dele. Uau, era uma coisa... E ele me contou que estava estudando um livro X, que não vou mencionar, para não dar spoiler e não atingir ninguém. Nem vou mencionar o nome nem cidade. Mas faz muitos anos.
Falei, eu estou 12 anos lendo esse livro. Já li em grego, em inglês, em francês, em espanhol, em esperanto. Estava lendo em esperanto agora. Sabia tudo. E eu fiquei impressionado. Acho que passou o Christian Shen. Nunca vi isso aí. E não era um livro grande, era um livro pequeno. Falei, poxa, irmão, surpreendente. E tal, fiquei quieto. E falei, então, irmão, eu estou vindo lá de Montemor, surgiram os irmãos aqui. E eu de vir de lá para cá é longe, eu também estou indo com outros encargos. Eu lembrei, ele tem um bom conhecimento, uma boa formação. Eu gostaria de convidar você a estar, pelo menos para conhecer, né? Gastar um tempo junto. E ele falou assim para mim, irmão, eu não tenho liberdade. Você não tem liberdade de quê, irmão? Não, eu não tenho liberdade hoje de reunir, eu estou mais na minha, o Senhor me conduziu assim. Eu parei. Já estava há muito tempo assim. Estava partindo ponto só com a família dele, estudando há 12 anos esse livro. Minha sensação. Eu saí de lá e encontrei um grande homem com cheiro de livros velhos, mas não tinha cheiro de ovelha. Um erudito, porém não piedoso. Estão entendendo? Que perigo que é isso? Seguindo a verdade em amor, como duas asas de um pássaro. Precisamos amar a verdade, a doutrina, a verdade objetiva em amor. E seguir a habitação do Espírito Santo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então você pode crescer no conhecimento. Pode ser que você se pareça mais com o querubim caído do que com o verbo que é Deus que se fez carne, ou mais com a serpente do que com o cordeiro, porque falta humildade, falta negar a si mesmo, falta o não salvar ou poupar a si mesmo. Jesus podia se salvar, mas ele não fez isso. Deveríamos nos perguntar, isso que eu falo, que eu vivo, que eu experimento, está me tornando mais semelhante a Jesus? Você está se parecendo mais com o Senhor? Com aquilo que você faz, estuda, se comporta ou vive? A maneira que você serve as pessoas, que recebe as pessoas? Você está parecendo mais com Jesus? Pode ser que naquele dia venhamos ter uma surpresa. Ao chegarmos diante do tribunal e tenhamos uma surpresa. Você está falando, mas tem alguma coisa estranha. O quê? Não, eu participei de um discipulado, eu ensinei pessoas, eu também fui ensinado, então, mas tem alguma coisa estranha. Por que está estranho, Senhor? Você está se parecendo muito com aquele outro servo, mas não parece com meu filho. Você conhece muito da literatura, mas você não conhece o espírito da palavra. O propósito é que você fosse transformado à imagem do meu filho. Mas você não está parecendo com ele. O que aconteceu? Já se vão 30, 40 anos, 20 anos, alguma coisa aconteceu. Que Deus nos guarde para que não seja assim. Estão me entendendo? O que fazemos, o que pensamos, o que praticamos, à medida que servimos, está nos transformando mais à semelhança do Cordeiro. E como é Ele? Como é seu espírito, sua natureza, suas atitudes? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então é a cabeça que coordena, não somos nós que coordenamos e nos movemos. De quem todo o corpo, agora não estamos sozinhos, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Eu gosto de uma versão antiga da Reina Valera que diz juntas e ligaduras de subministro, ou como disse Darby, de provisão, ou de ministério, também a Bíblia textual fala disso. Existem membros da igreja, sejam homens ou mulheres, não é isso, mas que vão atingindo um nível de maturidade espiritual, que agora a provisão da cabeça para passar pelo corpo passa por meio desses servos e servas. Eles se tornam juntas e ligaduras. Às vezes não estão nem aparecendo chamando a atenção, mas vincula pessoas, promove serviço. Pessoas que andavam solitárias agora estão se agregando. Pessoas que desenvolviam um tipo de serviço agora entendem que precisam ser complementadas, precisam ser corrigidas pela cabeça, uns com os outros. Precisamos ser equilibrados e até corrigidos. Ou seja, irmãos, a provisão da cabeça não vai chegar a você sozinho.
Ela flui por meio do corpo através de juntas e ligaduras. Isso é obra do Espírito Santo. Pode ser que durante muito tempo o Senhor fez algo em você sozinho. Mas se as coisas começam a convergir em torno de você, pode ter certeza que essa graça vai embora. Não é essa a obra de Deus. Então ele está dizendo que devemos crescer na cabeça de quem todo o corpo, agora o corpo está bem ajustado, coordenado e consolidado. Consolidado, ajustado pelo auxílio. Tem uma versão que diz auxílio sobrenatural. Não é um auxílio ou um serviço natural. Não é uma escolha pessoal do que eu quero e com quem quero. Não somos nós que escolhemos com quem vamos andar e quem vamos evitar andar. Jesus aceitou Judas com ele, porque diz que foi o Pai que deu. Nós não podemos fabricar companheirismo, coletividade, companheirismo, ministério coletivo. Não. Inclusive, a base do relacionamento e do serviço não é nem sequer a localidade. Me desculpe se toco na consciência de alguém. Mas a base é Ele mesmo, o Cristo vivo e a pessoa do Espírito Santo que nos vincula uns com os outros. Tem irmãos que moram distantes, mas quando se fala, uau, provisão do Espírito Santo, graça, unção, resposta de oração. Meu Deus, o irmão me ligou e falou uma coisa que eu estou pedindo a Deus resposta. O que é isso? É esse texto aqui. Então eu vou chamar com liberdade, você pode arrumar, talvez, um termo mais apropriado. Eu vou chamar isso aqui de unidade orgânica de provisão e serviço espiritual. O terceiro nível. Por que digo isso? Porque é possível ter unidade do Espírito, doutrinária e na experiência. É possível estarmos trilhando a unidade da fé e ainda assim não conseguirmos ter essa experiência de cooperarmos nesse nível de unidade que a cabeça nos vincula uns com os outros para trabalharmos, servirmos juntos e cuidarmos uns dos outros. Romanos 12, Coríntios 12, diz que somos membros do corpo de Cristo e especialmente membros uns dos outros. Então poderíamos fazer uma pergunta. Se eu falar assim, levanta a mão quem acredita que é membro do corpo, todo mundo vai levantar. Agora levanta a mão quem já sabe que especialmente você é membro de 2 ou 3 ou 4 outros membros. E quem são esses membros que Deus ligou você? Eu não sei quantos levantariam a mão. Mas se você perguntar, o seu pé é membro do seu corpo? Claro que ele é, senão não estaria no meu corpo físico, ok. Mas o seu pé é membro especialmente do seu pescoço? Sua esposa acorda de madrugada e vê um pé 42 ou 43 saindo do seu pescoço? Não. Não é verdade? Sua perna sai da sua barriga? Eu acho que não. Sua mão está saindo por meio do olho? Também não. Ou seja, especialmente o meu pé está ligado à perna na parte inferior. E todos os membros, ainda que são membros do corpo, especialmente, eles estão unidos de forma orgânica por juntas e ligaduras, e ali está havendo uma provisão de vida, ou de sangue, ou de oxigênio. E é um serviço que é a cabeça que coordena. Esse mistério é tão maravilhoso que pode ser que hoje você está coordenado pela cabeça com alguns membros, que daqui a alguns anos não serão mais com eles. Você não dividiu, mas o nível da espiritualidade do serviço moveu. Pode ser que alguém tenha um dom de ensino. Amanhã, além do ensino, ele tem um ministério profético. E Deus agora vai vincular eles com irmãos também que são profetas. E tantas outras coisas que poderíamos ilustrar. Irmãos que andavam só, estão andando com outros, depois andando com outros, depois com outros, e aqueles outros já ficaram para trás. Deus envia Barnabé para Antioquia, Barnabé procura Saulo, daqui a pouco vem João Marcos, depois vem Ágapo e Antioquia, depois vem Silas, depois tem 5 profetas e mestres, aí vai Paulo e Barnabé, que na verdade Barnabé e Paulo, daqui a pouco Paulo passa Barnabé, daqui a pouco não estão andando juntos.
nem João Marcos. Claro que aconteceu uma crise, mas agora o companheiro de Paulo é Silas, depois é Timóteo, e tem uns 20 andando com Paulo e já não é mais Barnabé. E lá no final ele saúda João Marcos, sobrinho de Barnabé. Mas você vê que é orgânico, os movimentos. Ela fala, não, irmão, eu tive uma revelação que você tem que andar comigo. Hã? Poxa, mas eu não tive essa revelação, irmão, mas você vai ter que se submeter. Pronto, começou o militarismo. Estão entendendo? E é a graça que une, é a graça que flui, é a graça que dê testemunho, que faz isso. Pode ser que seja uma hora que você que cuida da contribuição e de outros serviços, você vai ter que passar isso para outros. Porque o seu encargo agora é outro. E se você insistir nisso, a graça vai embora. E você vai atrofiar os dons de outros. Mas se você for perfeccionista, vai falar assim, não, mas eu estou esperando amadurecer mais. E aonde vai a confiança na soberania do Senhor? Estranho, Deus entregou a bolsa para um ladrão. Né? Não que nós vamos fazer isso, mas nós precisamos aprender a depender de Deus. Porque às vezes, em nome do perfeccionismo, nós atrofiamos um pouco. Não tem quase ninguém servindo. Poucos irmãos estão fazendo muitas coisas. E é interessante essa questão de unidade orgânica, de provisão e ministério ou serviço, que no começo eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam cada um conforme a necessidade que tinham. Estou no livro de Atos, capítulo 6, capítulo 4 em diante. Mas quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele diz, não seja escrita viúvas com menos de 60 anos, veja se ela teve um marido só ou teve dois, veja se lavou os pés aos santos, veja se praticou boas obras, veja se ela vive em oração, porque algumas ele começa a falar de características de viúvas que Timóteo tinha que ter cuidado, ou seja, tinha uma lista. Os diáconos e as diaconisas, debaixo da supervisão do presbitério, tinha uma lista como deveria ser distribuída a provisão. E tinha que se observar muitas coisas. Quer dizer que a maneira impetuosa que começaram a distribuir as ofertas no início de Atos, que é a gênese da igreja, lá na época de Paulo, ele está corrigindo que coisas que foram feitas naquela época foram tanto ingênuas que agora precisava ter maturidade para o dinheiro não ser administrado de qualquer maneira. Olha como é que foi evoluindo, né? Não pode ser de qualquer maneira. Talvez no começo Deus até abençoa, mas depois não. E que se uma igreja local não tem tanta necessidade, nem por isso deve deixar de contribuir financeiramente, porque pode ser que isso vai ser provisão para outras localidades ou outros ministérios. Mas assim, esse aspecto dessa unidade orgânica de provisão espiritual e de serviço, quantas das vezes nós não nos sujeitamos a isso? E aí nós deixamos de ser enriquecidos, porque tem coisas que uma localidade necessita que a solução está numa outra localidade. Ou em ministério de socorro, que nem vive aqui, nem vai viver, mas às vezes vem suprir uma necessidade porque tem uma junta ali, tem uma unidade espiritual com irmãos que têm esse encargo. Como aconteceu com Barnabé, eu preciso chamar Paulo. Por quê? Porque eu não tenho esse ministério. Paulo tem. Então, queridos, unidade do Espírito, unidade da fé e a unidade orgânica de provisão espiritual e serviço. Podemos ter várias equipes de irmãos e irmãs servindo em muitas coisas que não estão restritas a um horário de reunião, mas que podem fluir de maneiras tão maravilhosas que a gente nem imagina a proporção que pode tomar isso. Muitas coisas chegaram às nossas mãos porque algumas irmãs começaram a transcrever as mensagens, tanto de T. Austin Sparks como Atmani, outros revisaram, outros, e assim surgiu. Outros com encargo de cuidar de crianças, até chegar ao ponto de um orfanato de George Miller. A esposa do Charles Spurgeon começou um ministério de prover literatura para pastores, e alguns irmãos passaram a colaborar. Nós não sabemos como o Espírito Santo pode fazer. O que nós não podemos é querer estar numa jaula, sentadinho, querendo que alguém dê papinha na nossa boca pelo resto da vida. E às vezes Deus tem que levar para mais longe alguns dos seus notáveis servos para que o corpo possa se levantar e servir.
Então, queridos, esse foi o sentimento que o Senhor colocou no meu coração. Talvez não esteja falando nada novo, espero que não, mas que esteja apenas confirmando, para que haja encorajamento, fé, de abrir as nossas asas e querer voar, não sozinho, mas andar junto, em bando, né? Porque nós somos um corpo só, somos povo do Senhor. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Vamos orar e agradecer ao Senhor.